A série que traz as 48 seleções da Copa de 2026 está no ar. E neste 40º episódio chegamos no Brasil. Afinal de contas, qual é o estilo de jogo, qual o provável time titular? Vamos aqui dar uma analisada na lista, na convocação, no trabalho do Ancelotti, falar um pouquinho sobre esse ciclo tão conturbado e também vamos projetar como que pode ser a Copa do Mundo do Brasil. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções. Seja bem-vindo se você está conhecendo agora. Já temos uma comunidade legal aqui, bastante gente que segue, que comenta, que participa aqui, dando as suas opiniões nos comentários dos vídeos. Então se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo e, claro, assista até o final e dê a sua opinião. Essa é a mais importante, né? Sobre a Copa do Mundo da Seleção Brasileira. Bora lá então falar deste país bonito por natureza, como diria a música. 212 milhões de habitantes tem o Brasil, de acordo com o último censo, 23 participações em Copa, contando com essa, porque o Brasil é o único que participou de todas as competições, né, todos os mundiais. O Brasil é o único penta, título em 58, 62, 70, 94 e 2002, completa esse ano um jejum de 24 anos sem título, semelhante ao que foi aí de 70 para 94. Em 2002, tal qual, em 2022, né, tal qual 2018, tal qual 2010, tal qual 2006, o Brasil caiu nas quartas de final. Está sendo aí uma fase complicada para a seleção brasileira em Copas do Mundo e todas essas eliminações, né, para seleções europeias. Bom, vamos falar do ciclo da seleção brasileira, que foi péssimo, né? Vamos ser sinceros, depois da eliminação na Copa do Mundo de 2022 para a Croácia, o Tite sai do comando da seleção brasileira e a CBF coloca o Ramon Menezes como interino em busca de outro treinador, né? Aí começa muito mal o ciclo, perdendo para Marrocos, sendo bastante inferior ao adversário, aí consegue ganhar um amistoso contra a seleção da Guiné e toma de 4 de Senegal, né? Um resultado que para a seleção brasileira, apesar de Senegal ser um time forte, é impressionante. Aí a seleção brasileira traz Fernando Diniz dividindo o trabalho com o Fluminense e tem resultados muito ruins nas eliminatórias, né? Empatando com a Venezuela em casa, por exemplo. Uma campanha muito ruim, acaba saindo, chega Dorival Júnior, que é um técnico com mais aí conquistas entre os técnicos brasileiros no cenário local no momento, e também vai muito mal, né? O Dorival até começa bem lá naquela data FIFA, naqueles amistosos contra Inglaterra e Espanha, mas depois na Copa América foram muitos dias de preparação e o time não evoluiu nada, né? Caindo nas quartas de final para o Uruguai, estando com um jogador a mais por muito tempo, né? E até o Dorival falou que o Uruguai está com 10, atrapalhou. Enfim, é complicadíssimo o ciclo. Também empatou com a Venezuela, o Brasil empatou as duas com a Venezuela nas eliminatórias, né? É sinal dos tempos. E sofreu para ganhar do Chile, enfim, resultados muito complicados. Aí o Ancelotti chega no final dessas eliminatórias, o Dorival cai depois daquele vexame, daquele 4-1 contra a Argentina, onde ele vai pegar um time com um ótimo conjunto como a Argentina, sem meio campo, né? Um esquema completamente sem compensações, um esquema dando muito espaço, e a Argentina atropelou sem pena. Chega o Carlo Ancelotti, né, numa novela que foi chatíssima, fica no Real Madrid, sai do Real Madrid, vem para a seleção. A gente passou por tudo isso, né, nesse ciclo. E aí o Carlo Ancelotti chega e o Brasil tem boas atuações, mas segue inconstante, né? O Brasil, ele não teve 2 jogos bons seguidos desde que o Ancelotti chegou. Foi aí, faz um bom resultado, goleia a Coreia do Sul, aí vai, perde de virada do Japão. Tem um ótimo jogo contra Senegal, empata com a Tunísia, com a ajuda de um pênalti. Enfim, perde para a França jogando mal, depois consegue ganhar da Croácia, num jogo que foi duro também. São sempre ali, um jogo bom, um jogo ruim, nunca tem uma consistência. O Ancelotti ainda não conseguiu dar essa consistência para a seleção brasileira,
Então, o resumo da ópera é isso. Quartas de final na Copa América, quinto lugar nas eliminatórias. Se fosse no formato antigo, o Brasil iria para a repescagem. E 4 derrotas em 13 amistosos. Assim, muito ruim o ciclo da seleção brasileira. O treinador do Brasil é Carlo Ancelotti, né, que chegou em 2025. Ele chega e mal convoca, uma convocação ali com a ajuda da CBF ali para os primeiros jogos contra Equador e Paraguai, vai do jeito que vai, e aí ele começa o seu trabalho na seleção brasileira na data FIFA de junho de 25. O Ancelotti tem um baita currículo, né? Ele é 5 vezes campeão da Champions, assim, espetacular, 2 com o Milan, 3 com o Real Madrid, e ele foi campeão de todas as grandes ligas da Europa, das 5 grandes ligas da Europa. Então, assim, é um dos maiores treinadores de todos os tempos, merece todo o respeito, e vem trabalhando. Vamos ver se agora, com mais tempo de trabalho, ele consegue dar mais consistência para a seleção brasileira, né? Lembrando que o Carlo Ancelotti já renovou para 2030, esse sim um ciclo que promete ser totalmente autoral, com as ideias, com o trabalho dele, com ele podendo viajar ao Brasil, olhar jovens jogadores de perto, olhar jovens jogadores que estão surgindo na Europa e ir formando o time do jeito que ele quer, né? Até acho o ciclo de 30 mais promissor do que a participação da Copa de 2022, mas a gente sabe que de Carlo Ancelotti e dessa bandeira verde e amarela aí em Copa do Mundo a gente nunca pode duvidar. Bom, vamos falar da lista da seleção brasileira, então, que foi convocada. Muitas questões aqui, né? Goleiros Alisson, Ederson e o Everton. O Everton, que já não é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, está numa fase descendente da carreira, mas nas falhas recentes aí do Hugo Souza e do Bento, a CBF, né? Porque é uma comissão, né? O Tafarel meio que decide essa questão dos goleiros. Resolveu levar o Everton como terceira opção. O Ederson vem muito mal no Fenerbahçe, assim, decaiu demais, até no jogo com os pés. E o Alisson, vamos ver como é que ele vai estar, né? É um baita de um goleiro que é espetacular, mas que sofreu muito com lesões essa temporada. Como é que ele vai estar de ritmo? Como é que ele vai estar até de medo de se machucar, né? O Brasil depende muito do Alisson para chegar longe da Copa. E eu acho que é o único goleiro realmente confiável dos 3. Então vamos ver como é que ele vai estar. Defensores, o Alexandro, que vem muito mal, né? É um jogador veterano. Tenho sérias dúvidas se o Alexandro ainda tem condições de jogar jogos de alto nível em Copa do Mundo, né? Mas enfim, ele que foi convocado pela experiência, né? Pelo tempo de Europa. O Bremer, zagueiro, esse sim, muito bom. Joga dos 3 lados do campo, joga com 2, com 3 zagueiros. Jogador muito bom, excelente opção. O Danilo, que hoje é reserva do Flamengo e já está numa fase bem descendente da carreira, mas ele é meio que o líder do elenco, né? Então ele vai meio para dar aquela liderança de vestiário e pode jogar nas 3 funções da defesa, né? Nas 2 laterais e de zagueiro. O Douglas Santos, lateral esquerdo, que é uma escolha autoral do Carleto, porque nenhum técnico anterior estava colocando ele no radar, ninguém na imprensa pedia, ele olhou lá no Zenit o Douglas Santos e traz como opção. Discutível, né? Eu acho que tinham outros nomes a serem mais testados, além do Douglas e do Alexandre. Eu acho que o Ancelotti fechou muito rápido essa questão, né? Você tinha o Dodô da Fiorentina, você tinha o menino do Bahia lá, o Luciano Juba, o do Cruzeiro, o Kaique, enfim. Fechou-se muito rápido essa questão. Então vai de Alexandre e Douglas Santos, né? Nenhum dos dois sendo muito confiável. Gabriel Magalhães, o zagueiraço, né, que vai disputar a final da Champions amanhã com o Arsenal, do dia que eu estou gravando esse vídeo. O Ibáñez, que joga no futebol saudita. O Léo Pereira, do Flamengo, que também eu acho uma convocação bem questionável. Eu acho que tem jogadores aí, zagueiros, que foram preteridos, como o Murilo, como o Beraldo, que eu acho que são jogadores melhores. O Marquinhos, e que outro zagueiraço, né, experiente, tem que estar, do PSG, que também vai disputar a final da Champions. E o Wesley, que assim evoluiu na Roma, mas segue sendo um jogador
ali com questões, né? Com questões defensivas complicadas. O Wesley não foi tão bem no jogo contra a França e não foi tão bem no jogo contra a Tunísia, né? Então, assim, acende um alerta, sendo ele uma das principais opções aí para jogar. E o Wesley joga em outra posição, né? Ele joga numa posição ofensiva do lado esquerdo na Roma. Então, na seleção ele vai ter que fazer uma função do lado direito, muitas vezes mais defensiva. Como é que vai ser isso, né? Assim, são muitas questões. E teve a questão do Wanderson que se machucou, não pôde ir, também atrapalhou. Meio-campistas, Bruno Guimarães, excelente, né? Mas é bom ficar de olho na condição física, porque teve problemas com lesões. Casimiro, jogando bem, mesmo com a idade mais avançada, ainda jogando muito bem no Manchester United, jogando muito bem na seleção brasileira, é um dos grandes líderes do elenco também, tanto que ele fez indicações aí para o Carlo Ancelotti, né? O Danilo, que foi uma excelente convocação, um excelente achado aí, jogador muito bom, muito dinâmico, né? Que joga no Botafogo, tem tudo para ser aí um nome para perdurar por muito tempo na seleção brasileira. O Fabinho, eu acho inexplicável. Eu acho inexplicável. Tinha muito nome na frente. Tinha o André, tinha o João Gomes, tinha o Ederson da Atalanta. Enfim, eu acho que já passou o tempo do Fabinho. Foi uma indicação do Casemiro e tal, mas eu acho que o Fabinho já não está mais nesse nível. E olha que eu sou torcedor do Liverpool, gostava muito dele, mas eu acho que não faz sentido. Mas enfim, o Ancelotti quis levar, tudo bem. E o Lucas Paquetá, eu gosto muito do Paquetá, essa questão de jogador que antecipa, que tem um bom passe entre linhas. Ele está com questões de confiança, né? Não está conseguindo manter muita consistência, mas eu acho que pelo conjunto da obra, o Paquetá merece estar. Aí na frente a gente tem o Endrick, que não pode estar fora, né? O menino é muito iluminado, tem muita personalidade. Ele tem que estar, e tão jovem, ele já tem capacidade de decisão, né? E está jogando muito bem, é muito bom de transição. O Gabriel Martinelli, uma temporada muito ruim lá no Arsenal, mas o Ancelotti gosta muito dele, faz esse jogador aberto pela esquerda. O Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League com o Brentford, jogador numa temporada iluminada. Ele não é esse 9 fixo que falam. O Igor Thiago é um 9 fortão fixo. Olham muito para o tipo físico dele e confundem um pouco as coisas. Quem assiste os jogos sabe que o Igor Thiago é um jogador muito bom de transição e que faz muitos gols na transição, chegando para finalizar, e ele tem muito o estilo do Roberto Firmino, sabe aquela coisa de proteger e encontrar passes ali no meio campo, ligando contra-ataques em transição para os pontas. Então, o Igor Thiago tem essa característica, claro, um jogador forte também, que pode romper linhas ali entre zagueiros. O Luiz Henrique do Zenit, né, que foi aí o grande nome das conquistas do Botafogo, naquele ano que ganhou o Brasileiro e Libertadores. O Matheus Cunha, que é um dos principais jogadores, né, a gente vai falar mais da parte tática da seleção brasileira hoje, jogador do Manchester United, está muito bem, já estava muito bem no Wolverhampton na temporada passada. O Neymar, que tem essa questão, eu não levaria. Eu acho que o Neymar não tem mais condições físicas de jogar em altíssimo nível, e a gente vê isso semana a semana no Santos. Também acho que o Neymar não está tão bem psicologicamente, arrumando briga com todo mundo, enfim. Eu acho que o momento do Neymar na seleção já passou, e está com uma lesão grave na panturrilha agora, está para ser cortada, não está, não sei qual vai ser a decisão que a CBF vai tomar. Enfim, eu acho que tinha opções melhores aí, como o João Pedro e o Igor Jesus. Eu acho que o Igor Jesus seria muito mais útil para a seleção brasileira, até pensando em variações táticas, né? Mas aí é uma opinião minha. O Rafinha, um dos melhores jogadores aí do mundo nos últimos anos, excelente jogador do Barcelona, né? Que pode fazer várias funções ali no ataque, e também é um jogador que ajuda muito defensivamente. O Ryan, que é um excelente achado, jogador jovem, jogador para muitos anos na seleção brasileira, ponta forte, rápido, chuta bem, pode jogar de falso 9 também, se adaptou rapidamente à Premier League, baita acerto levar ele. E o Vini Júnior, que é a grande estrela da seleção brasileira na atualidade, mas que vive esse dilema, né?
um jogador muito bom no Real Madrid, mas que não consegue render o que se espera na seleção brasileira, talvez um pouco por erros dele e também muito por erros da seleção brasileira. Dito isso, vamos ao provável time titular. Vamos parar com esse negócio de 4-2-4, tá? Que não é 4-2-4. É claro que quando um time está com bola ofensivamente, ele coloca vários jogadores na área, ele fica ofensivo. Mas, no geral, o esquema do Brasil é um 4-4-2, porque os dois meias laterais eles voltam na marcação, formam duas linhas de 4. É um 4-4-2. Nada além disso, claro, com variações para poder criar situações, criar jogadas, criar transições, enfim. Alisson no gol, né? Eu acho que na lateral direita o Ibáñez vai ser o titular, principalmente nos jogos mais difíceis, nos jogos que você vai enfrentar pontas mais agudos, né? Acho ele mais confiável. Acho que os erros do Wesley contra a Tunísia e França pesam. Mas vamos ver fisicamente como é que vai estar o Ibáñez, né? Como é que ele vai. E é um cara que tem pouca rodagem na seleção brasileira. Jogador que não tem muita rodagem na seleção. Como é que ele vai? Como é que essa camisa amarela vai pesar para o Ibáñez titular de Copa do Mundo? A zaga, Marquinhos e Magalhães, torcer para nenhum dos dois se machucar aí na final da Champions, apesar que o Bremer também cumpre muito bem, né? Sinceramente, o Léo Pereira, apesar de ser um excelente zagueiro no nível do futebol brasileiro, deu algumas brechas assim de não ser tão confiável, né? Os lances contra Brasil e França, dele não conseguir acompanhar o Mbappé na corrida, é muito complicado. O Brasil vai ter muitos centroavantes de muita velocidade nesse caminho, né? Por isso eu acho que precisa do Marquinhos, do Gabriel Magalhães, especialmente porque o Gabriel Magalhães é uma arma junto do Casimiro, né? São duas armas de bola parada que podem fazer o Brasil ir chegando longe, né? Eles são muito bons de bola parada ofensiva. Na lateral esquerda eu acho que vai ser o Douglas Santos, porque fisicamente o Alexandro está muito abaixo, né? Então eu não acho que o Ancelotti vai ter coragem de colocar o Alexandro, tá? Mas vamos ver, vamos esperar. Eu acho que o Douglas Santos vai acabar jogando, também não está rendendo tão bem com a camisa do Brasil. Laterais é um problema, e sempre foi a solução, né? Agora é um problema. Temos Casimiro e Bruno Guimarães fazendo essa dupla de volantes, excelente, né? E jogadores que armam bem, que marcam muito bem. O Casemiro nessa coisa do primeiro combate, o Bruno Guimarães é o melhor passe entre linhas que a gente tem, então excelente opção. E aí você tem uma profundidade de banco com Danilo e Paquetá, que também é ótima. Não sei se o Ancelotti em jogos mais agudos vai jogar com 3 no meio e tirar um dos 4 da frente, né? Pode ser também, pode colocar o Paquetá, pode colocar o Danilo e fazer um trio aí. Vamos ver se ele vai testar isso nos amistosos contra Panamá e Egito, porque o Brasil precisa testar isso, né? Não testou até agora. Temos o Rafinha, eu acredito que o Rafinha vai jogar pelo lado esquerdo, tá? E aí, agora a gente vai falar desses dois meias laterais que eram para ser Rodrigo e Estevão. Eu até acho que o Rafinha nem seria titular, na minha humilde opinião, porque a melhor versão do Brasil foi Rodrigo e foi com Rodrigo e Estevão. O Rodrigo dobrando com o Vini do lado esquerdo e o Estevão na direita. Foi a melhor versão do Brasil do Ancelotti. Sem eles, perde muito, né? Então acho que vai ter o Rafinha ali pelo lado esquerdo, fazendo essa dobra com o Vini Júnior, principalmente porque o lado esquerdo é onde o Rafinha rende melhor, e o Rafinha pode ajudar muito ali o Douglas Santos defensivamente, né? Ele ajuda o Douglas Santos e ajuda o Vini, né? E aí do lado direito, sem o Estevão, o Luiz Henrique é a primeira opção. Jogador rápido, né? Eu acho que o Luiz Henrique seria uma opção melhor para segundo tempo, para botar uma correria, para botar pressão, que nem foi contra a França. O Luiz Henrique ali começando o jogo, eu não sei se vai ter o mesmo impacto, mas é um jogador rápido, veloz, que corta bem para o lado esquerdo e que, claro, vai se esforçar muito para ajudar o Ibáñez ali na marcação. Na frente, a gente tem o Vini Júnior no Brasil. Ele tem liberdade para cair para a ponta esquerda? Tem. Mas o Vini Júnior no Brasil, ele é um atacante. Muitas vezes ele é o centroavante com o Matheus Cunha recuando como um meia. Então o Vini Júnior, ele tem essa liberdade para flutuar pelo ataque nesse sistema do Carlo Ancelotti, né? E o Matheus Cunha é fundamental, né? Porque o Matheus Cunha, nessa compensação defensiva para o Vinícius Júnior, é o cara que vai dar combate ali na pressão, que vai recuar, que vai voltar para ajudar a armar o jogo. Então, assim, ele tem muita vitalidade, muito pulmão. Então, eu acho assim, um jogador
jogador fundamental taticamente para que o ecossistema da seleção brasileira flua. Vamos aos prints, então, que eu separei aqui para a gente tentar entender um pouquinho na prática desse funcionamento da seleção brasileira. A gente tem aí um 4-4-2, basicamente é isso, ó. A primeira linha de 4, com os 2 laterais e os 2 zagueiros, os 2 volantes Casimiro e Bruno ali, os 2 meias laterais fazendo a marcação, Vini Júnior e Matheus Cunha na frente. Basicamente, por isso que eu falo, não é 4-2-4, isso é um 4-4-2. Isso aqui eu acho muito legal, que é um dos melhores trunfos do Brasil para recuperar a bola. Né? O Brasil vai dar o primeiro ataque de pressão, com o Vini e o Matheus Cunha, os 2 meias laterais ali dando um ataque de pressão. O Bruno Guimarães, ele fica mais adiantado na marcação ali do volante que está mais recuado, e o Casimiro, ele dá bote de pressão, que nem a gente está vendo nessa imagem. O Casimiro, ele tem um tempo de bote, de roubada de bola muito bom. Então acontece muito você assistindo jogos do Brasil, observando o Casimiro, esses botes de pressão para recuperar a bola. Recuperar uma bola aí, por exemplo, e entregar para o Vini ou para o Matheus Cunha, o Brasil já fica muito perto de criar uma chance de gol. Então, essa é uma jogada fundamental. O Matheus Cunha também é um cara muito bom para recuperar a bola no campo de ataque. Então, o Brasil vai tentar fazer muito isso, vai tentar fazer muitos momentos de pressão. Aqui a gente tem o principal problema da seleção brasileira, né, que é furar defesas bem fechadas, né? O Brasil tem muitos jogadores com ótimas características de transição, né? Então o Brasil tem jogadores ótimos para fazer gols, criar situações em contra-ataque. Agora, como é que vai ser com linhas bem fechadas? O amistoso contra a Tunísia mostrou essa dificuldade. Como o Brasil falta criatividade para furar linhas, né? E esse vai ser o trabalho. Então, aí a gente está vendo o meio aberto aqui pela direita, né? O Vini jogando ali junto no ataque, ali com o centroavante, e aí você tem o lateral esquerdo abrindo por ali, e aqui o Rodrigo fazendo o trabalho por dentro, ali como um meia, né? Então assim trabalha a seleção brasileira. Quais vão ser as variações, os passes, as jogadas? O Estevão era um cara que dava muito isso, porque ele era muito rápido para romper entre linhas e para finalizar, e a dobra Vinícius e Rodrigo confundia muito as defesas adversárias para triangulações. Sem os dois, eu acho que vai ser ainda mais difícil para o Brasil romper linhas. Bom, vamos projetar a Copa do Mundo da seleção brasileira. Estreia duríssima contra Marrocos, jogo em Nova York. Depois o Brasil joga ali do ladinho na Filadélfia contra a seleção do Haiti, né, que é um jogo que precisa ganhar sem muitas dificuldades. E o terceiro jogo é contra a Escócia em Miami. Eu acho que o Brasil vai disputar o primeiro lugar do grupo com Marrocos. Eu já falei isso, eu sei que é polêmico, né? Mas eu acho que são seleções em níveis parecidos, né? O Brasil tem mais qualidade técnica? Tem, mas o trabalho de Marrocos é muito melhor. Então, e Marrocos é muito competitivo, joga muito bem em transição, vai dar mais a bola para o Brasil, vai dificultar muito o espaço no meio. Então, assim, estreia já é jogo difícil por si só. Então, assim, o Brasil não pode sair derrotado desse jogo. Tem que pensar em pelo menos empatar esse jogo para poder depois construir 2 bons resultados, né, contra os 2 próximos adversários. A Escócia, eu acho um adversário também chato, porque o Brasil vai enfrentar uma retranca e a gente sabe da dificuldade, né? Time bom de bola parada, difícil fazer gol de bola parada neles. Então, assim, vai ser um grupo trabalhoso, tá? O Brasil, claro, tem totais condições de sair em primeiro, mas vai ser um grupo trabalhoso, onde a seleção brasileira vai ter que mostrar trabalho, vai ter que mostrar resultado, né? Ficando em primeiro ou em segundo, o duelo será contra um time do grupo F, que é o grupo mais equilibrado do Mundial, né? Então, assim, na minha opinião, o Brasil tem condições de ir avançando e chegar longe, com essa camisa pesada, com os bons jogadores que tem, com o grande treinador que tem, com uma bola parada forte, construindo ali, tentando fazer uma defesa sólida? Tem. Pode até ganhar a Copa. Claro que pode. O Brasil sempre pode ganhar a Copa. Pode chegar na final, na semifinal? Pode. Pode acontecer de encaixar e ir chegando. Mas eu acho que o torcedor brasileiro tem que estar preparado para ser eliminado no primeiro mata-mata. Isso pode acontecer também.
para Holanda, para Japão, ou então no mata-mata seguinte ali com Senegal, Noruega, até mesmo um Equador que pode dar um 0-0 para os pênaltis, nesses cruzamentos possíveis. E tem a Inglaterra nas quartas, enfim, eu acho que dá para sonhar em chegar longe? Até dá, mas dá também para cair antes. Eu acho que a seleção brasileira está com muito jogador que já passou do auge, né? Muito jogador que já passou do auge, que no auge não conseguiu ganhar a Copa. Então eu não sei se o Brasil vai ter força para ganhar essa Copa. Eu acho que 30 o Brasil vai estar mais forte com as projeções que a gente tem. Mas é seleção brasileira, né, gente, na Copa do Mundo. Se o torcedor brasileiro não acreditar que dá para ganhar, para que vai assistir a Copa, né? Mas é isso, essa é a minha opinião. E eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários também, até onde vocês acham que vai a seleção brasileira na Copa. Um grande abraço e até a próxima.